Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje trago para vocês um conto que escrevi, O Chamado da Floresta, inspirado na obra de Jack London, um dos grandes nomes da literatura americana. Entre os livros dele que li e recomendo estão Caninos Brancos, O Chamado Selvagem e O Lobo do Mar, clássicos que exploram a liberdade. E esse conto que você vai ouvir agora segue essa mesma linha, uma história sobre instinto, transformação e o chamado que existe dentro de cada um de nós. Agora, feche os olhos e ouça o chamado. Ele nasceu para ser forte. Seu sangue carregava a herança de um São Bernardo, grande e robusto, e de um pastor escocês, veloz e astuto. Seu corpo era um templo de músculos, sua pelagem um escudo contra o frio. Mas Buck não nasceu livre. Ele era um cão domesticado. Desde filhote, viveu sob os cuidados dos humanos, alimentado em tigelas de inox, dormindo em camas macias, protegido por cercas altas. Seu mundo era feito de regras invisíveis, de comandos e recompensas, de coleiras que lhe indicavam onde podia ir e onde não podia. Ele não sabia o que era fome, nem o que era luta. Mas, em algum lugar profundo dentro de si, havia algo mais antigo que a civilização. Um chamado. Buck o ignorava, até o dia que foi arrancado do seu mundo. Os tempos eram estranhos. A cidade já não pertencia aos homens livres, mas aos domadores de mentes. Havia algo doente no ar, um controle silencioso que se espalhava por telas luminosas e palavras vazias. Humanos repetiam o que ouviam sem pensar, moviam-se como cardumes obedientes, temendo as vozes que gritavam do alto dos palanques e dos estúdios de televisão. Buck não entendia palavras, mas sentiu cheiros. E o cheiro que pairava sobre a cidade era o da fraqueza. Seu dono, um homem de espírito inquieto, começou a perceber o mesmo. Certos pensamentos não eram mais permitidos. Certas verdades eram varridas para debaixo do tapete. As ruas estavam cheias de cães obedientes, domesticados não por correntes de aço, mas por medo. O dono de Buck decidiu partir. E Buck partiu com ele. A viagem foi longa. A cidade ficou para trás. Primeiro vieram as estradas de terra, depois os campos abertos, e então a floresta. Ali, Buck sentiu algo diferente. Seu dono, que antes carregava o peso do mundo nos ombros, começou a caminhar mais leve. Não havia mais vozes lhe dizendo o que pensar. Não havia telas roubando seu tempo. Havia apenas a trilha, o céu aberto, a montanha adiante. E Buck, pela primeira vez, correu sem coleira. No início, o instinto domesticado resistiu. Buck ainda esperava a comida chegar em uma tigela. Ainda dormia ao lado da barraca, próximo ao cheiro do seu dono. Mas a trilha ensinava rápido. E a natureza não tolerava fraqueza. A fome veio primeiro, cortante e insistente. Buck aprendeu a caçar. Primeiro foi um roedor desatento,
Depois, um pássaro ferido. O sangue quente em sua boca despertou algo ancestral. E ele compreendeu. A selva não tem dono. Aqui só sobrevive quem luta. Depois veio o frio, mordendo sua pele como uma fera invisível. Ele cavou buracos na neve, deitou-se sobre o seu próprio rabo, sentiu o calor pulsar de dentro para fora. Aprendeu que o mundo real não era feito de conforto, mas de resistência. E então vieram os lobos. Eles surgiram uma noite, observando das sombras, olhos brilhando como brasas. Eles sentiram nele algo estranho, algo que era e não era deles. Um cão, mas não um cão. Um domesticado que aprendera a ouvir a voz da floresta. Na cidade, Buck teria rosnado, se encolhido, buscado proteção em seu dono. Mas agora ele rosnou diferente. Seu corpo se eriçou, suas presas brilhantes sobre a luz da lua. Sua postura não era de medo, mas de desafio. Os lobos testaram. Mas Buck não recuou. Ele lutou e venceu. Naquela noite, Buck passou pela última prova. Ele não era mais um cão domesticado. O tempo passou. A floresta tornou-se seu lar. O dono de Buck, seu último elo com a civilização, partiu uma manhã e nunca mais voltou. Buck sentiu sua falta, mas não lamentou. O homem escolhera seu caminho, e Buck escolheria o seu. A cada amanhecer, corria pelas trilhas, sentia o cheiro da terra molhada, mergulhava nos rios gelados. Não havia mais correntes, não havia mais cercas, não havia mais comandos ou ordens. Havia apenas a natureza. Havia apenas a liberdade. E Buck soube, com a clareza dos instintos, que nunca mais voltaria a ser domesticado. E você, se a floresta chamasse, você atenderia ao chamado? Sou Elias Luiz, escritor, fotógrafo e editor do Extremos, o maior portal de aventura do Brasil. Se você gostou do conteúdo e quiser colaborar, visite o site extremos.com.br. Lá, além de muita aventura, você encontrará os meus livros, adesivos, pôsteres e agora em 2025 também lançarei um jogo de tabuleiro moderno, inspirado em trilhas de longa distância. Além do lançamento do meu 6º livro, Via Alpina, a Travessia da Suíça. Sua colaboração é essencial para que eu possa continuar produzindo conteúdo e inspirando novas aventuras e aventureiros. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo podcast. E lembre-se, o mundo sempre tentará colocar coleiras em você, mas a verdadeira liberdade está em ouvir o chamado e ter coragem de segui-lo.